Olá, que bom estar com você mais esse tempo para que a gente possa aprender um pouquinho mais das disciplinas espirituais que são tão importantes para a nossa sobrevivência. Nós estamos ao longo do tempo compartilhando sobre essas disciplinas e hoje nós vamos compartilhar sobre a disciplina da confissão. John Wesley chamava esses tempos e essas práticas de meios de graça, que foram realmente os meios que Deus providenciou para que os seus filhos e filhas pudessem viver a sua vida espiritual neste mundo por tanto tempo, né? E então ele nos deixou isto e Wesley considerava isso como meios de graça. E junto com outros meios de graça, que são a oração, que são a leitura da Bíblia e tantas outras, está a prática da confissão. Confessar, chegar diante de Deus e ali abrir o nosso coração acerca dos nossos erros, nossas falhas, nossas falências emocionais e muitas vezes falências espirituais. Eu me lembro que quando eu era criança eu fazia algumas coisas erradas. Enquanto aquele erro estava encoberto, eu ficava mal diante da minha mãe, do meu pai, eu ficava com a consciência pesada e perdia o brilho da vida. Mas quando eu confessava, parece que o céu se abria novamente. Parece que a vida ela voltava a brilhar. E eu podia novamente viver bem, né? Assim com Deus é a mesma coisa. O livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, ele é muito citado, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a promessa de Deus. A confissão de pecado, ela é uma providência que torna possível a misericórdia divina em nossas vidas. E ela é capaz de sanar, nos abençoar e nos fortalecer nas fraquezas cometidas ao longo da caminhada cristã. E quando a confissão ela é verdadeira, ela remove a crise promovida pelo pecado que assedia-nos o tempo todo e restaura a nossa comunhão perdida com Deus, a nossa comunhão arranhada com Deus, assim como eu falei que acontecia lá com a minha família. Eu acho que com você também acontece a mesma coisa. Quando você confessa, nós abrimos novas possibilidades de relacionamento com Deus e o seu perdão. A confissão ela é uma válvula de escape do cristão, pois não é necessário entrar em desespero e desistir de tudo depois do pecado. Quantas pessoas desistem da fé, desistem de Jesus Cristo quando é assaltado pelo pecado, né? E muitas vezes não é o que nós queremos fazer ou ser, simplesmente o pecado na vida do crente, ele é um acidente de percurso. O pecado na vida do mundano, aquele que não conhece a Deus nem a sua palavra, ele é uma prática corriqueira. Mas na vida do cristão, na vida do discípulo de Jesus Cristo, o pecado ele é um acidente de percurso que não nos agrada. E quando você não tem a confissão como uma válvula de escape, um meio de graça dada por Deus, você entra em completo desespero e desiste de tudo. Mas a confissão, ela é este expediente que Deus nos deixou e nos deixou garantidos pela sua palavra para que nós possamos prosseguir nesta vida. E quando confessamos, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, o nosso intercessor. Isso é uma coisa muito preciosa para nós, né? Podemos viver assim, repletos de graça de Deus, através da confissão
além de nos purificar a vida e a consciência, a confissão nos traz realmente uma alegria de viver confiante num Deus perdoador. Poucas coisas promovem tanto o bem-estar como a prática da confissão. No Salmo 32, versículo 1, ele tem um verso que traz felicidade. Ele fala que bem-aventurado é aquele cujas transgressões são perdoadas e cujo pecado ele é encoberto. É um alívio que o homem de Deus encontrou ao compartilhar com o seu povo essas palavras, né? Porque Davi, um homem pecador, tantos erros que tinha, mas um coração sincero de querer acertar. E ele então, quando compartilhou a sua experiência de perdão, ele disse: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. É lógico, isso só é possível através de Jesus Cristo, né? Porque essas palavras, elas trazem certo isso, porque a transgressão é perdoada pelo sacrifício de Cristo e o pecado é coberto pelo sangue do Cordeiro. Mas é bom ficar bem claro quando a gente confessa, quando a gente traz à tona aquilo que nós precisamos fazer para viver bem, com a consciência em paz, com as pessoas, conosco mesmo e com Deus. E isso é bom ficar claro que a confissão ela remove o peso, ela remove a sujeira moral, ela remove a culpa, mas ela não remove as consequências naturais do pecado. As consequências vão ficar. As consequências estão aí, né? Se eu, por exemplo, passo num semáforo, no sinal vermelho, e acontece um acidente, é lógico, eu vou pedir perdão às pessoas, a Deus, sobre o pecado cometido. Mas as consequências de alguém machucado, consequências financeiras, consequências de prejuízos, esses eu vou ter que resolver. E Deus vai me ajudar, não é? Elas não serão removidas. E assim é com o pecado. Por isso que muitas vezes nós, ao falarmos sobre confissão e perdão, tem que ser verdadeira. Já vamos falar isso daqui a pouquinho. Mas se não for verdadeira, ela não vale, não traz restauração, não traz mudança, né, de vida. O que nós precisamos confessar? Nós precisamos confessar o pecado cometido, né? E o que é pecado? É aquilo que a palavra de Deus não aprova. Pecado é aquilo que está intimamente ligado à vontade e o desejo que eu tenho e que eu não quero deixar de fazer, mas está contrário à palavra de Deus. Isso é pecado, né? O pecado que eu devo confessar é aquela pecaminosidade latente, né? Aquela que está dentro de nós. São desejos. Ninguém aqui ele é livre dos desejos pecaminosos. Nós, seres humanos, habitamos neste mundo rodeado de pecado, de tentações de pecado, coisas que nós vemos, né, em tantas ocasiões e que despertam em nós desejos contrários à palavra de Deus e que nos prejudicam. Né? Deus não está aí para apontar o dedo para você o tempo todo, te corrigindo o tempo todo, como um homem chato, que nós não passamos a não gostar mais. Não é isso. O pecado, ele nos atrapalha, ele nos traz consequências ruins. Alguém disse algo interessante, que o maior castigo de Deus a uma pessoa não é apontar os erros, mas é a sua ausência. Isso é um castigo, porque quando Deus não está perto, nós somos corrompidos e nos corrompemos. Então esse pecado que está dentro de nós e que muitas vezes somos enfraquecidos por ele, nós podemos confessar a Deus, né, de Pai, olha, eu tenho dificuldades em tantas áreas, me ajuda. Confessar.
O que confessar? Né? Confessar o envolvimento com a estrutura pecaminosa deste mundo, não é? Quando você se abre à corrupção, quando você se abre a ideias das pessoas, dos outros, que você sabe que aquilo não é correto, não é certo. Quando você prejudica alguém em prol de si mesmo, isso é envolvimento com a estrutura pecaminosa deste mundo. Né? E eu devo confessar também as faltas que me são ocultas. Quantas vezes a gente tem faltas, né, e que não percebemos, e que nós possamos pedir a Deus que nos dê clareza, né? O Espírito Santo que está em nós nos dá clareza acerca dos pecados ocultos. Então nós podemos confessar, né? E isso é importante. E os alarmes que acontecem, né? Eu vejo muito assim, com os alarmes que Deus nos dá acerca do que confessar. Porque às vezes nós estamos ficando doentes emocionalmente e espiritualmente e não sabemos por quê. Mas nós precisamos ver alguns alarmes que soam e que nós precisamos ficar atentos para poder confessar, deixar e ser fortalecido acerca da vida em nosso coração. Quais são esses alarmes que soam, que gritam como sirenes a nós? Um desses alarmes é a diminuição da paz com Cristo. Quando alguém está vivendo em pecado, precisando confessar, precisando fazer aquela limpeza de alma que só o Espírito Santo promove, às vezes ela perde a paz, ela não consegue se relacionar com Cristo, com o Espírito Santo, com Deus, tem vergonha. É um alarme. Talvez a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo conosco. Às vezes, um outro alarme vem através da interrupção da alegria. Às vezes o cristão perde a alegria da vida, a alegria de viver. Por que está triste, abatido? Às vezes essa interrupção da alegria possa soar como um pedido de socorro para que nós possamos nos chegar diante de Deus e ali derramar e abrir o nosso coração, confessando a Ele aquilo que tem deixado o nosso coração endurecido, a nossa vida endurecida. Às vezes o alarme soa naquele desagradável senso de culpa, fraqueza espiritual. Olha, uma pessoa culpada, ela não consegue falar direito, ela não consegue pensar e nem se relacionar com as pessoas e nem com Deus. Ela fica se escondendo. Isso é um alarme de necessidade que precisamos ter para confessar a Deus o que está interrompendo nossa comunhão e a nossa espiritualidade. Às vezes esse alarme vem através de uma consciência pesada. Nenhum cristão nesta vida, ele faz e vive como quer, sem deixar de perceber que a sua consciência está pesada. Eu costumo brincar que até os animais, eles têm a consciência pesada quando fazem alguma coisa errada. Esses dias o meu animalzinho lá, o meu amiguinho Bonerges, ele subiu no sofá e acho que se limpou no sofá. Aí eu vi aquilo, fiquei bravo e mostrei para ele que aquilo não podia fazer. Ele abaixava a cabeça e ficou triste por umas 2 horas de eu ter ficado bravo com ele, né? Porque a consciência estava pesada. Se os animais têm a consciência, você imagina nós, seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. E às vezes a nossa consciência pesada, ela é um sinal de que nós precisamos parar, abrir a palavra de Deus e o coração e pedir para o Espírito Santo nos limpar, não é? Às vezes um sinal, um alarme de Deus para que nós possamos nos recobrar a consciência é o peso da sua mão. A Bíblia diz que Deus não nos trata como pessoas que não o conhecem, mas Ele
corrige aos filhos a quem ama. E às vezes a mão do Senhor pesando sobre nós em algum aspecto da nossa vida possa ser um alarme que precisamos confessar. Porque se não confessamos, o erro se torna mais grave e a nossa consciência, que não é tocada, nos leva a coisas mais ruins da vida. E nos atrapalha, né, de viver. E às vezes traz consequências que nós não desejamos. Melhor é a mão de Deus sobre nós do que o peso e as consequências do pecado. Às vezes, um outro alarme é o confronto com a santidade de Deus. Já reparou quando você lê a Bíblia e ao ler a palavra de Deus, você percebe quão errado você está? Quão errado você está ao guardar mágoas, ao não perdoar? Quão errado você está na conduta, na conduta seja na sua empresa, na sua casa, às vezes situações que você sabe que Deus não aprovaria ao ler a sua palavra. Então a santidade de Deus, às vezes, ela é um alarme, esse confronto. Não é? Às vezes mesmo alguém que venha para você com uma palavra que você muitas vezes não gosta, mas é uma palavra que te chama a atenção. E às vezes, se você estiver orgulhoso, você vai rejeitar aquilo. Mas se você parar um pouquinho e pedir a Deus que te dê um espírito humilde, você pode ver que talvez seja um alarme de Deus para a sua vida, para te ajudar, purificar, te abençoar. Não é? É lógico, você vai discernir quando alguém chegar a você com razão ou sem razão. Peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te ajuda a discernir sobre se a outra pessoa está implicando com você, se está de forma arrogante te condenando, ou se realmente aquela pessoa está trazendo uma palavra que Deus venha te alertar acerca de tantas coisas. Não é? Então, há esperança para podermos querer ter essa prática da confissão. Não é? Então, há perdão para qualquer pecado, mas a convicção do pecado cometido e o arrependimento, ele antecede a obrigatoriedade do perdão. Nós vemos essa necessidade através do trabalhar de Deus em nossas vidas. Então, alguém diz com muita propriedade que percebe-se facilmente quando um pecador quer ser perdoado. Sem arrependimento, quando ele atira pedras para todos os lados, quando diz que os outros cometeram pecados iguais ou maior do que o dele e fica se justificando, aí você vê que é uma confissão sem arrependimento. Quando essas pessoas justificam os seus deslizes, ora com desculpas inteligentes e bem elaboradas, e ora com desculpas que a gente fala, desculpas esfarrapadas. Aí não é uma confissão que vem acompanhada do verdadeiro arrependimento. Aí é uma forma da pessoa querer se esquivar das suas responsabilidades. Então nós precisamos ficar bem atentos, porque o pecador que reconhece a necessidade de perdão, ele usa outro vocabulário. Ele não dá entrevista, não se justifica, não se coloca como vítima o tempo todo, nem debaixo dos holofotes. Ele não cede à tentação de ser um pecador notável, sabe aquele tipo de pessoa que diz: eu tenho gênio forte, eu sou assim mesmo e não mudo, não levo o desaforo para casa. Ele não é assim. Ele é alguém humilde. E é isso que tornava, por exemplo, Davi uma pessoa segundo o coração de Deus, porque ele era humilde ao colocar diante de Deus os seus erros. Por isso que lá no Salmo 51, verso 3 a 5, ele dizia assim: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente
pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Essa era a confissão de Davi. O Salmo 51, ele é um salmo de arrependimento. E depois de chorar e clamar, lá no versículo 10 a 12, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da sua presença, e não retires de mim o teu espírito. Torna-me a dar a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Olha que confissão preciosa de alguém que deseja ser transparente diante de Deus. E sabe, meu querido irmão e irmã, você que me ouve agora, assim todo cristão consegue viver com energia espiritual suficiente, sem esmorecer, sem desistir, neste mundo onde o pecado gruda em nós o tempo todo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos torna a cada dia capacitados para viver, agarrados na sua graça, no seu perdão, na sua misericórdia e no trabalhar do seu Espírito em nossa vida. Que Deus te abençoe e que a prática da confissão comece a fazer parte da nossa vida. É o meu desejo para você. Um grande abraço. Continuamos a nos ver nas reuniões da nossa igreja e na comunhão uns com os outros.